Olá, queridos. Estou passando aqui para deixar um alerta astropsicológico para vocês. Nós estamos numa semana muito intensa, onde nós estamos sentindo forças, muitas forças contrárias nos pressionando, situações, limites, né? E isso está refletido no céu e está atuando muito fortemente na vida pessoal de cada um. E espero que esteja tudo bem aí, mas que se por acaso as coisas estiverem muito difíceis, né, trazendo aqui uma luz, uma compreensão para vocês. Nós estamos com uma grande quadratura, um grande quadrado no céu, quer dizer, os planetas estão em signos opostos, em signos muito diferentes, em setores muito diferentes no mapa, gerando um ângulo de tensão. E essa situação, ela traz tamanha pressão interna de lutar ou fugir, de matar ou morrer, que na verdade acontece por uma falta de coragem, de enfrentamento dos nossos próprios medos ou falta de consciência, de clareza a respeito dos nossos próprios medos, dos nossos instintos de defesas, dos nossos gatilhos, né? Daquilo que muitas vezes não percebemos que está nos oprimindo, nos esmagando, e que com certeza vem muito mais de dentro do que de fora, que é muito mais produzido por nós mesmos, né? Do que vindo do outro ou de situações. As situações, muitas vezes elas servem somente de uma desculpa, né, um modo que a vida encontra de nos pressionar contra a parede pedindo, reage, reage, né, pedindo uma ação corajosa, né? Então às vezes só essa pressão vai nos tirar de lugares de paralisia, de estagnação, de muito medo, de fugas, né? Que muitas vezes arrastamos por longos períodos e que tudo isso, como eu tenho falado em outros vídeos, em outros contextos, são coisas muito antigas e que já se esgotaram, já estão falidas, já estão mortas, e que agora é o grande aprendizado da entrega, dessa soltura, desse basta, desse chega e desse transpor, né? Um momento de transpor o medo, de enfrentar, de saltar sobre ele ou simplesmente de derrotá-lo, né? Não deixar que esse medo, né, nos impeça, ou esse medo nos paralise, ou esse medo nos adoeça, ou esse medo nos coloque num lugar de negação das nossas dores, das nossas dificuldades, de situações que nós deixamos de resolver ou enfrentar ou de conduzir por falta de autoconfiança, por falta de amor próprio, de autoestima. Todas essas áreas, esses setores, todos esses lugares em nós estão sendo muito testados. E aí é muito importante nessa hora respirar, parar, né? Parar essa pressão interna, se acolher, se compreender e entender, né? O que eu temo, né? O que eu temo, do que eu tô fugindo, o que eu não quero enfrentar, por quê? Por que esse medo tá aí ainda? Por que ele tá maior do que eu pensava? O que eu não tô querendo olhar? O que eu tô negando, né? Dá uma olhadinha como que tá isso, que o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso desespero, o tamanho da nossa pressão, da nossa irritação, da nossa raiva, dos nossos processos que estão tão intensos, eles estão intensos desse modo, porque está faltando uma compreensão, uma acolhida disso tudo, uma aceitação dessa realidade, porque é a partir da aceitação de que é isso, eu tenho medo disso, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo. Quer dizer, quando a gente se assume, quando a gente
aceita essa realidade, tá? Então, se é assim, se é essa a realidade, agora sim, eu vou parar e pensar no que eu posso fazer, qual ajuda eu vou buscar, se é uma questão de ajuda, se é uma questão do quê, né? Aí as estratégias, os passos vão sendo dados com muito carinho, com muito amor, com tempo, com paciência. Mas esse processo não vai se desenrolar, a gente não vai sair dessa estagnação se a gente, né, não fizer esse reconhecimento do que se passa de fato, né? O que está sobre os meus pés, o que está me segurando, o que está me impedindo. Não é o outro, não é a situação, não é a minha situação social, econômica, sou eu. São as barreiras que eu mesmo construí agora, elas estão tão gigantes, elas estão tão densas, que eu já me derrotei, eu mesmo já me dei como vencido, como morto, né, como fracassado em certas situações. Então pode estar acontecendo um pouco disso tudo aí com vocês, né, ou tudo junto e misturado, e é um momento de muita calma nessa hora, de muito autorrespeito, de muito amor próprio, né? De autocuidado, de autoacolhida. Muitas vezes um momento de pedir ajuda, seja para quem a gente ama e confia, ou na ausência dessa pessoa, para um profissional que possa, de uma linha respeitosa, que eu sinto que me acolhe, e procurar essa ajuda, porque não está fácil e não adianta a gente esperar passar, não vai passar, isso não vai passar, só vai passar quando a gente fazer esse enfrentamento e viver esse rito de passagem para a maturidade, para esse crescimento, né, do qual a gente precisa fazer, né? Ou como eu disse no outra ocasião, em outro vídeo, quando a gente, né, primeiro a gente tem que morrer para depois dar lugar para algo nascer. Não dá para ocupar o mesmo lugar, né? O morto e o vivo não podem estar no mesmo lugar. Cada um tem o seu lugar e a gente tem que colocar isso no lugar, né? E também não dá para a gente renovar nossa vida se nossa vida está entulhada de pendências de coisas que nós não estamos querendo enfrentar, não estamos querendo lidar. Então, tudo isso precisa ser limpo, preparado, né, encaminhado, mas isso são processos internos. É muito importante entender que isso são processos internos e assumir, para compreender o que está acontecendo dentro de mim, que tudo que está acontecendo, todos os meus obstáculos, meus desafios, todos os conflitos que eu estou vivendo nesse momento partem de mim. Eu preciso começar esse processo cuidando de mim, olhando para mim, fazendo os meus enfrentamentos, para que só depois, num segundo momento, né, eu vá reordenando, ressignificando. Né? Então, é um momento de reconhecimento da nossa sombra, né? É um momento também de muita coragem, né? De tomada de coragem, e sempre lembrando que a coragem é a ação ancorada no coração, né? Esse encher de coragem é ir para o coração, sentir, ouvir o coração, né? É uma ação, é um direcionamento que a gente dá a partir de um lugar amoroso, onde tem amor. Não é agir pelo desespero, agir para se defender do medo, para atacar, não, é uma ação amorosa, uma ação do coração que está sendo pedida, né? Então, esse é o lugar para a gente tentar acalmar as vozes, as confusões, os conflitos que estão rodando na nossa mente, e ir para o coração para encontrar esse lugar de serenidade suficiente para eu enxergar com lucidez, e a partir dessa lucidez amorosa
eu vou encontrar a resposta. A partir daí eu vou achar minha compreensão, achar minha resposta. Eu vou enxergar aquilo que o meu desespero, a minha revolta ou não estão me permitindo que eu enxergue, que é a mim mesmo. Quais são as minhas necessidades, quem eu sou, qual é o meu limite, né? Qual é a minha carência, qual é a minha dor, qual é a minha sombra, por que eu tô bravo comigo, por que tem um opressor dentro de mim, enfim, pode ser uma dessas coisas, 2, 3, pode ser tudo isso junto e misturado, porque assim somos, humanos, complexos, feridos, numa sociedade que há muito tempo caminha num adoecimento e que isso afeta todos nós de alguma forma estamos adoecidos, né? Tudo isso já estava aí antes da gente. E o que cabe a mim? O que eu faço com essa realidade, com esse mundo, com essas pessoas que me rodeiam, o que eu faço comigo mesmo, né? Então a gente começa pela gente mesmo, né? Cuidando primeiro da gente, e se cada um vier, né, a ganhar essa consciência, né, da importância de ir para um lugar de amor por si mesmo, se tratar com amor, e abandonar certas situações ou certos modelos ou certas manias, obsessões, coisas que processos nossos que não nos fazem bem, que nós mesmos criamos e continuamos reproduzindo, nos sabotando, né, nos auto-sabotando, ou processos obsessivos, né, orgulho, teimosias, que só estão causando mais sofrimento e mais dor. Então, alguma coisa é importante a gente olhar para tudo isso e saber o que eu preciso desapegar, o que eu preciso jogar no lixo, o que eu ponho para reciclagem, né? Mas dentro do meu emocional, do meu psíquico, do meu mental, dos meus pensamentos como estão, meus sentimentos como estão, né? Como está o meu espírito, né? Como estão as minhas crenças, elas são boas, elas são ruins, os meus pensamentos estão bons, estão ruins? Será que os meus pensamentos obsessivos ou pessimistas, negativos não estão me fazendo mal? Será que eu não estou reforçando, né, dores e fantasmas? Será que eu não estou contribuindo para a minha infelicidade? É um momento de grande autoquestionamento, de autorreconhecimento, de enfrentamento de si mesmo, né? E muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é uma coisa muito difícil de fazer isso sozinho, né? Porque ao mesmo tempo a nossa sociedade tem caminhado para um distanciamento, um isolamento, né, dos indivíduos, as pessoas estão mais afastadas, vivem suas vidas mais isoladas através de uma tela, se relacionando através de telas. E muitas vezes nós ficamos numa tamanha situação, tão sozinhos, tão isolados, que acreditando que sozinho vamos achar um modo, uma saída, mas nem sempre a saída é sozinho, né? Muitas vezes nós sozinhos não vamos conseguir, e então entender a importância, né, de pedir ajuda, ou saber, né, da importância de ser ajudado, se permitir ser ajudado, buscar essa ajuda, comunicar, né, às pessoas, né, buscar a sua rede de apoio, clarear quem é de fato a minha rede de apoio, quem não é, né, e ir se aninhando, buscando esse lugar, né, esse ninho, esse lugar seguro, para que a gente possa existir num lugar seguro, e a partir da existência desse lugar seguro, se cuidar, se fortalecer e simplesmente seguir em frente. A partir daí, né, ressignificar a nossa vida, fazer novas escolhas, novos comportamentos, aplicar, praticar, né, tudo aquilo que sentimos que é necessário, que é preciso, que é importante ser feito para a nossa felicidade, para a nossa alegria, né, para a nossa paz, né? Então,
Se você está no seu limite, se está muito difícil, peça ajuda. Ouça o seu coração, escolha uma pessoa que você sente e sabe que pode te acolher e te ajudar. Se você não tem essa pessoa, existem muitas pessoas muito boas e muito sensíveis no mundo. E confia de que a tua estrela, o teu anjo, a tua boa sorte, que algo pode conduzir você para uma boa ajuda, para a pessoa certa. Né? Vamos também trabalhar um pouco mais, né? Essa fé, né? De que algo nos move para o bem, para a cura, para a resolução, e que muitas vezes somos nós mesmos que estamos nos agarrando com medo de ir na direção, né, dessa cura, desse enfrentamento, mas que lá do outro lado está a nossa paz, lá do outro lado está tudo que nós necessitamos, mas tem que saltar, tem que pular, tem que enfrentar, precisa tomar uma decisão, precisa desapegar de conceitos, dos meus erros, dos meus equívocos, das minhas culpas, das minhas torturas, enfim, dos meus impedimentos, das minhas barreiras. Simplesmente confiar, soltar e tomar uma boa decisão. Dar um bom passo, uma boa ação para nós mesmos, uma chance para nós, nos dar uma chance amorosa para nós. Nos permitir ser ajudados, nos permitir escolher, nos permitir reorganizar, nos permitir um tempo para nós mesmos. Um tempo sem pressão, um tempo sem cobrança, um tempo de descanso, um tempo de cura, um tempo de fortalecimento, um tempo de gestação, um tempo de estar ali só gestando a gente, sem fazer nada, cuidando, acarinhando, nos amando, nos curando, nos cuidando, cuidando desse eu, que não é hoje o dia dele, mas o dia dele vai chegar. Eu tô cuidando para que o dia dele chegue. Então vamos confiar e vamos seguir em frente, naquilo que for necessário. De preferência não sozinhos, acompanhados, bem acompanhados de alguém, acompanhados do nosso melhor, né? De preferência em solidariedade, né? Dando a mão, aceitando a mão e compreender, né? Que o seu fracasso não é real, não é o seu fracasso. É o fracasso da humanidade. Compreender que você não está só, que todos nós estamos vivendo esses momentos difíceis, que todos nós estamos precisando passar pela mesma situação, o mesmo enfrentamento dos nossos medos. Todos estamos sendo desafiados e podemos nos ajudar uns aos outros, nos compreender e sairmos, né, como uma família mais humanizada, mais humana, mais sensível, aquela que sempre sonhamos, mas não acreditamos, ainda não acreditamos, mas nós podemos construir. Precisamos começar por nós mesmos. Precisamos começar sendo uma boa alma para o meu corpo, um bom corpo para a minha alma. Precisamos ser uma boa companhia para nós mesmos, nos doar bons pensamentos, bons sentimentos, confiança, parar de nos torturar, nos maltratar, nos oprimir, sendo a nossa mãe, o nosso pai, sendo o nosso irmão,
internamente ali, mas também sabendo que externamente nós podemos encontrar nossos irmãos, alguma figura que possa temporariamente me dar o apoio que eu não consigo fazer sozinho. E que a partir daí eu vou conseguir transpor e vou conseguir fazer sozinho, daqui a pouco, em breve. Então solta, se joga, se entrega, aceita o que a vida está trazendo. Confia nela, ela está te guiando, deixa ela te guiar. Se você não está em condição nesse momento, ou se está muito difícil, só acolhe. Só seja você mesmo, só seja honesto e verdadeiro com você, com o outro. Vá pro coração. É lá que você tá, é lá que você é lá que você tem poder de transformação real. Então, esse momento que temos uma cruz cósmica no céu, e aí, em termos técnicos, envolvendo o planeta Plutão, Sol, Marte e Lilith, está mexendo com tudo isso, está mexendo em 4 setores da nossa vida no mínimo. 4 setores estão sendo balançados, chacoalhados, pressionados. E essa pressão simplesmente é para que a gente possa parar para entender que ela não vem de fora, não é o outro, não é Deus, não são os planetas, sou eu mesmo. É para eu aprender, para eu me enxergar, para eu enxergar a minha sombra, meu lado malvado comigo e bater um papo com ele, entender por que ele está malvado, o que ele está necessitado, o que é que ele está carente, e eu olhar para isso tudo para poder suprir, curar, acolher e apaziguar todos os meus lados, minhas dimensões, minhas faces, porque tudo que tem dentro de mim sou eu, a minha raiva, o meu ódio, meus pensamentos feios, meus pensamentos bonitos. Então, integrar tudo isso com muito amor, colocar mais amor onde está faltando e onde está muito exagerado, muito excesso, reduzir os excessos, pôr limite nos meus excessos, no que está excessivo também. Gente, é isso. Daria para falar muito tempo, muitas coisas, mas eu tenho várias coisas importantes para falar, mas eu não estou tendo tempo de gravar. Mas eu estou percebendo e sentindo na minha vida, na vida dos meus, estou percebendo e sentindo. No céu, através dos meus estudos, estou percebendo e sentindo no consultório, cada trabalho terapêutico que eu acompanho, a importância e a necessidade, a importância dessa mensagem curta, rápida, resumida aqui para vocês, como um alerta, como um carinho, como minha contribuição. É isso. Confie no momento, confie no processo. Confie em você. Você vai transpor esse momento. Em frente. Coragem. Se você ficou até aqui, eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes EAPAS. E se essa mensagem fez sentido para você, se ressoou na sua vida, peço a você que você apoie o canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, divida o seu momento comigo de alguma forma e acompanhe o canal. Beijos!